Algumas práticas cristãs, elas estão alicerçadas muitas vezes numa interpretação equivocada das Escrituras e também numa tradição religiosa. E uma dessas práticas que eu gostaria de falar hoje é sobre a unção com óleo, porque a gente vê em muitas igrejas pessoas sendo ungidas e muita gente não sabe o que significa isso e se tem base bíblica. A base bíblica que essas pessoas colocam assim para ungir com óleo são basicamente dois textos. Um texto ali é quando os 12 saem para realizar o evangelismo e eles curam muitas pessoas ungindo essas pessoas com óleo. Um outro texto também que é muito usado para defender essa prática é o texto de Tiago 5,14, que diz assim: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja, e estes façam orações sobre ele, ungindo com óleo, em nome do Senhor Jesus. Desde o início da história da igreja, essa prática de unção com óleo, até o 3º século, ela ficou um pouco... A gente não tem tanta informação. Mas do 3º século até o século XX, muita coisa foi colocada em cima desse óleo. Esse óleo para unção passou a ser um óleo ungido, um óleo especial. A pessoa que ia ungir a pessoa tinha que ser um sacerdote, e esse óleo ele era colocado muitas vezes na testa da pessoa, no braço da pessoa, na mão da pessoa, e era também para cura, e algumas vezes quando a pessoa já estava ali na beira da morte, que era a extrema unção. E mais para frente, essa questão de unção aí passou a ser um sacramento de Jesus, sendo que Jesus nem falou sobre essa questão, mas foi transformado num sacramento, e muitas pessoas que negavam isso estavam correndo risco de vida no decorrer da história da igreja. E essa unção, ela era feita assim para a pessoa ter um alívio da dor, era feita assim para a pessoa ter preparar a pessoa para a morte, também para dar assim, uma alegria naquele momento ali de sofrimento e para proporcionar a salvação. Então tudo isso foi assim colocado para a igreja, e nós precisamos saber o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina para a gente sobre essa prática de unção, baseada nesses 2 versículos, o que ela tem a ver com a gente hoje. Então é isso que nós vamos ver agora aqui nas Escrituras. Basicamente, a unção com óleo na Bíblia inteira, ela aparece em 6 situações diferentes. O primeiro caso é o uso cosmético como um hidratante. A gente vê ali no caso da história de Ruth, né? Que Noemi fala que antes dela encontrar com Boaz, para ela tomar um banho e ungir com aquele óleo para ter uma apresentação melhor. Era um uso hidratante. Jesus também falou para os discípulos: quando vocês jejuarem, não vão com essa cara de peixe morto. Toma um banho, apronta, fica bonitinho e passa um óleo, unge com um óleo. Esse era um costume que tinha, o primeiro caso. O segundo caso que nós temos aqui é o uso em honrarias. Quando uma pessoa convidada, uma pessoa muito especial, era convidada para uma casa, essa pessoa era ungida com óleo. Era uma forma de honrar aquela pessoa. A gente vê isso no Salmo 23, que fala daquele homem que recebe o seu convidado em sua casa e unge a cabeça com óleo.
E a gente vê também ali no caso de Jesus, certa vez que ele chegou numa casa, estava ali em Betânia, e ele foi ungido também com um óleo muito precioso, que foi derramado sobre a sua cabeça. Então, além do sentido cosmético, tinha também esse uso em honrarias. Um outro uso também que muito comum com óleo era em uso em funerais, quando um corpo era embalsamado. A gente vê na história de Jesus, né? O texto de Marcos fala: passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. Então isso era feito com Jesus, esse era um uso desse óleo. Agora, se alguém quer fazer isso hoje, está livre, pode fazer à vontade. Um outro uso desse óleo a gente vê no uso cerimonial, quando um rei, um sacerdote estava sendo consagrado para uma obra especial. E a gente vê lá no caso de Samuel ungindo Davi. O texto fala, né? Tomou Samuel o chifre do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. E essa palavra ungir aqui é a palavra que dá origem ao nome Messias. Messias é aquele que é ungido, aquele que é separado. O óleo também era usado para ungir os utensílios do templo, que era um óleo especial preparado dentro das orientações da Bíblia e era usado nesse cerimonial. E essa palavra Messias, no hebraico, ela no Novo Testamento é a palavra Crio, que vem a palavra Cristo. Messias no Antigo Testamento é o Cristo no Novo Testamento, é aquele que é ungido. Então esse é um outro uso, um uso de consagração em cerimonial. Um outro uso do azeite, do óleo para unção, era um uso terapêutico. Quando uma pessoa estava com alguma enfermidade, alguma ferida, o azeite que tinha assim, propriedades e que tem propriedades anti-inflamatórias, curativas, era muito usado em feridas. A gente vê ali no caso do bom samaritano, né? Que o texto de Lucas fala assim: e chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho. Então, o óleo e o vinho eram usados também no sentido assim, terapêutico de curar as pessoas. Um outro uso do óleo é no sentido assim, simbólico da presença de Deus na vida daquela pessoa. Muitas vezes eles iam na casa de uma pessoa, aplicavam o óleo, crendo que Deus ia agir de alguma forma na vida dela, ou então que aquele óleo ali era para despertar a fé da pessoa, porque eles criam que o óleo, como um símbolo do Espírito Santo, ia separar aquela pessoa para que Deus estivesse atuando assim na vida dela. Mas é interessante a gente pegar mais alguns detalhes aqui nesse texto de Tiago e observar o seguinte, que no versículo 15, que é a sequência do 14, diz o seguinte: e a oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Aqui a gente vê claramente que o que iria salvar a pessoa daquela fraqueza ou aquela enfermidade que ela estava passando, não é o óleo. Quem ia salvar a pessoa era a oração. A oração da fé ia salvar o enfermo. E também a gente observa aqui que
quem ia levantar aquela pessoa era o Senhor e não tanto o óleo, como eles tanto dizem. Então esses são os casos do uso de óleo no Antigo Testamento, no Novo Testamento. Agora, além disso, a gente precisa dar uma passada em outras partes do Novo Testamento, analisar a Bíblia como um todo, pegar todo o ensinamento, para a gente poder chegar a uma conclusão sobre isso. E é sobre essa questão do restante do Novo Testamento que eu quero colocar para vocês. A primeira conclusão que a gente tem que chegar é a seguinte, que Jesus nunca pediu para usar óleo. A gente não vê Jesus dando uma ordem clara, falando para a pessoa poder ungir com óleo. Segundo, Tiago não apresentou uma fórmula mágica da realização de cura que se você colocar o óleo e fizer assim vai ser curado. Porque a ênfase não está no óleo, a ênfase está na oração. E Tiago também sabia muito bem que o óleo não servia para curar todas as doenças. Ele sabia, lógico que sabia. Então isso precisa ser levado em consideração. Tiago também ele sabia que a cura não era por causa do óleo. Ele deixa claro aqui que a cura é por causa da oração. Agora nos evangelhos nós percebemos que muitas curas foram realizadas. Em nenhuma delas, em nenhum caso daqueles ali do Novo Testamento, a gente vê curas acompanhadas com o uso de óleos. A gente não vê. Jesus curou muitas pessoas e a gente não vê o uso de óleos. Lucas, que era médico, que escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, que narra muitas curas, ele não falou nada, absolutamente nada sobre o uso de óleos. Então é outro detalhe que a gente vê aqui nos Evangelhos e no livro de Atos. Se a gente olhar nas epístolas, também a gente não vê uma ordem para a gente fazer o uso e ungir com óleo. Também a gente observa no Novo Testamento que a unção que era usada antigamente no Antigo Testamento, ela fora substituída pela imposição de mãos. A gente vê Paulo falando isso com Timóteo. Então, todos esses detalhes estão sendo somados para a gente chegar a essas conclusões. Outra coisa que é interessante, que a Bíblia ela usa toda aquela simbologia do Antigo Testamento, que são sombras das coisas que viriam. O tabernáculo apontava para Jesus, os acontecimentos do Antigo Testamento apontam para Jesus. Quando Jesus Cristo veio, que era realidade, aquelas sombras não tem mais necessidades. E uma dessas práticas é com relação ao uso de óleo. E um texto que é muito interessante, que é muito importante para a gente entender essa questão de unção, é o que está escrito lá em 1 João, que o texto diz assim: e vós possuís a unção, que vem do Santo, e todos tendes conhecimento. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Ou seja, aquela unção, todo o simbolismo de óleo, tudo aquilo que acontecia no passado, agora foi substituído pela verdadeira unção, que é a unção com o Espírito Santo. E quem já tem o Espírito Santo já tem a unção. E o texto fala que vocês já possuem a unção dele permanece. Por isso que quem já nasceu de novo já está ungido,
já foi ungido com o Espírito Santo e não tem mais necessidade de ficar ungindo com óleo, que era um símbolo do Espírito Santo. E também não tem necessidade da gente ficar pedindo para Deus derramar a tua unção sobre o teu servo, derrame a tua unção sobre essa pessoa, porque se essa pessoa já é salva, ela já recebeu essa unção. Então, por causa de tudo isso, a gente tem que tomar cuidado para não transformar o óleo, todo isso que foi usado no Antigo Testamento, transformar numa prática mística evangélica, esotérica, que não tem mais nenhum sentido. Porque quando a gente conhece as Escrituras, a gente fica livre dessas coisas. O que está faltando não é mais unção, mais óleo. O que está faltando realmente é conhecimento das Escrituras, que é isso que as pessoas precisam. E quando elas conhecem as Escrituras, os ídolos e os óleos e todo o misticismo fica para trás. Por isso eu digo, fique esperto e leia e estude a palavra de Deus.